Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã e hoje celebramos na Igreja, neste dia 13 de julho do ano da Graça 2020, celebramos na Igreja a festa de Santo Henrique II, Imperador da Alemanha. E também, hoje é o 7º dia de meditação, de reflexão, de oração, dedicado a Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora do Monte Carmelo, a quem nós vamos confiar a nossa oração esta manhã. E vamos rezar neste salmo, o primeiro salmo, o Salmo 49. O salmista fala-nos neste salmo do culto que agrada a Deus. Diz Jesus Cristo em São Mateus, capítulo 5, versículo 17, eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Jesus Cristo não veio acabar com a lei antiga do Antigo Testamento, mas dar-lhe sentido. E o salmista, neste Salmo número 49, fala-nos daquilo que agrada, do culto, da devoção, da oração que agrada a Deus. E diz o salmista, falou o Senhor Deus, chamou a terra. Do sol nascente ao sol poente, Ele convocou a terra. De Sião, beleza plena, Deus refulge. Vem a nós o nosso Deus e não se cala. À sua frente vem um fogo abrasador. Ao seu redor, a tempestade violenta. Ele convoca céu e terra ao julgamento, para fazer o julgamento do seu povo. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vem julgar. Escuta ao meu povo, eu vou falar. Ouve Israel, eu testemunho contra ti. Eu, Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim os teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? Imola a Deus um sacrifício de louvor. Cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei e hás de louvar-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Venha a nós o nosso Deus e nos fala abertamente. O sacrifício que o Senhor gosta é que cumpramos os votos que fizemos para com Deus. Que o invoquemos na dor e no sofrimento e na angústia. O Senhor não quer sacrifícios de carneiros nem cordeiros, quer louvor sincero. Diz na Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 12 a 13, irmãos,
falai e procedei como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Pensai bem. O juízo vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa do juízo. Uma das reflexões que temos que fazer nesta manhã, o que será a lei da liberdade? Num tempo em que se fala tanto de liberdade e que se confunde liberdade com libertinagem. O que será esta lei da liberdade que Deus nos criou, nos amou, nos ama? Que lei será esta? Tentemos descobrir ao longo de todo o nosso dia. Nós hoje é o 7º dia da devoção da novena Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. E como o salmista, nós gritamos: leva-nos Maria ao cimo do Carmelo, que é Cristo, vida do céu. O Monte Carmelo, que é alto em Israel, um dos sítios onde houve um templo dedicado a Maria, o primeiro, simboliza o monte que é Cristo, que nós temos que ir subindo. A Igreja propõe-nos 7 degraus, que são os sacramentos, cada um com esforço, com sacrifício, vai subindo com verdade. E celebrar Nossa Senhora do Carmelo é desejar a Maria que aquele monte simboliza a caminhada para Cristo. São Lucas, no capítulo 8, versículo 19 a 21, diz assim: sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Anunciaram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas ele respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Há uma Santa Teresa de Jesus dos Andes, que nas suas cartas, fazendo um comentário sobre este trecho, diz isto: desde pequena amei muito a Santíssima Virgem, a quem confiava todos os meus assuntos, os meus segredos. Só com ela me desabafava e jamais deixava de lhe confessar as minhas alegrias. Ela correspondeu sempre a esse carinho, protegia-me e escutava o que sempre lhe pedia. Ela ensinou-me a amar Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pôs na minha alma o germe da vocação. Ela amou-me e, não encontrando tesouro maior para me dar como prova de proteção singular, deu-me o fruto bendito das suas entranhas, o seu divino Filho. Que mais me podia dar? Um dia em que me encontrava só no meu quarto, enfadada de estar na cama, ouvi a voz do Sagrado Coração que me pedia que fosse toda dele. Não pensei que isto foi ilusão, porque nesse instante me vi transformada. Paizinho, não me negará a permissão. A Santíssima Virgem será a minha advogada. Ela saberá melhor do que eu fazê-lo compreender que a vida de oração e penitência que desejo abraçar encerra para mim todo o ideal de felicidade nesta vida e que me garantirá a felicidade na vida da eternidade. Irei ao Carmelo para cuidar da minha salvação e de todos os meus. A sua filha Carmelita é a que velará sempre junto ao altar pelos seus, que se entregam a 1000 preocupações necessárias para viver neste mundo. O fim da Carmelita entusiasma-me.
rezar pelos pecadores, passar a vida inteira sacrificando-se sem ver os frutos da oração e do sacrifício. Unir-se a Deus para que circule nela o sangue redentor e ela o comunica à Igreja e aos seus membros para que se santifiquem. Além disso, o seu lema entusiasma-me: sofrer e amar. Não foi isto que fez constantemente a Santíssima Virgem? Não viveu ela numa contínua oração em silêncio? Como salva as almas? Por meio da súplica, da oração e do sacrifício. O que antes de mais procuremos é viver essa oração contínua em que a Virgem Maria vivia. Sim, pede a Virgem Maria que seja a tua guia, que seja a estrela, o farol que brilhe no meio das trevas da tua vida. Pede à Virgem Maria que te mostre o porto onde há de desembarcar para chegar à celestial Jerusalém. Sim, no Carmelo, no Monte Carmelo, começamos já a fazer o que faremos por toda a eternidade: amar e cantar os louvores do Senhor. E se esta é a ocupação que teremos no céu, não será por acaso a mais perfeita? Isto escreveu Santa Teresa de Jesus dos Andes na sua carta 130. A vida de oração, penitência, é uma vida que não se vê neste mundo os frutos. Mas com a graça que Maria nos dá, nós sabemos que veremos os frutos na vida eterna. E este é o testemunho que os santos nos dão. É o testemunho daqueles que souberam optar pelo caminho com Deus. Coloquemos diante de Jesus, diante de Maria, do Monte Carmelo, as nossas preces. Roguemos a Deus Pai, que colocou os seres humanos no mundo para trabalharem em harmonia com a sua glória, e peçamos-lhe com fervor: Senhor, ouvi-nos para louvor da vossa glória. Deus, Criador do Universo, nós vos bendizemos por tantos bens da criação que nos destes e pela vida que nos conservaste até este dia. Senhor, ouvi-nos para louvor da vossa glória. Olhai para nós ao iniciarmos o trabalho deste dia, para que, colaborando na vossa obra, tudo façamos de acordo com a vossa vontade. Senhor, ouvi-nos para louvor da vossa glória. Fazei que o nosso trabalho de hoje seja proveitoso para os nossos irmãos e irmãs, a fim de que todos juntos construamos uma sociedade mais justa e fraterna aos vossos olhos. Senhor, ouvi-nos para louvor da vossa glória. A nós e a todos os que neste dia se encontrarem conosco, concedei a vossa alegria e a nossa paz. Senhor, ouvi-nos para louvor da vossa glória. Rezemos por todos os doentes do Covid-19, deste vírus, e sobretudo pelas angústias que se tem gerado. E mesmo este isolamento, as pessoas muito enfraquecidas pelo isolamento, pela solidão, pelo desespero. Nós temos que rezar pelo presidente do Brasil, que lutou quase sozinho contra a Organização Mundial de Saúde, porque dizia que dois medicamentos, a cloroquina e a azitromicina, dois medicamentos criados já na década de 40 para a malária e para outras doenças, sendo conhecidas todos os seus efeitos colaterais. E o presidente do Brasil dizia que esses medicamentos que ajudavam. Ele já está infectado, penso que há 10 ou 11 dias,
e começou logo, mal teve os primeiros sintomas, não deixou passar a doença para os pulmões e está bom. Mas criou nos inimigos políticos uma reação. E nós cristãos temos que nos questionar, o que é a verdade, o que é viver na lei da liberdade e o que é que do outro lado, o que é que há a esconder. Há provas que muita gente se tem libertado através destes 2 medicamentos, que têm que ser administrados logo quando aparecem os primeiros sintomas. E o Sr. Presidente do Brasil, que nos honra, me honra-me, dá-me gosto, conseguiu provar ele próprio. Portanto, nós temos que rezar também por ele, rezar pelo Brasil e, sobretudo, para que a verdade circule, que nós não sejamos privados da verdade. É muito fácil atacar por razões ideológicas este e aquele, mas a ideologia serve para dar ideias para o mundo funcionar. A ideologia não pode servir para tapar a verdade. E é isto que a Igreja, desde o princípio, diz. Nós temos muita gente a querer tapar a verdade e a modificar a verdade, a apresentar a verdade com os seus olhos. E nós cristãos temos que falar destes 2 medicamentos. Temos que falar o que é que está por detrás. Temos que falar, temos que saber. Nós não somos cientistas, eu não sou cientista, eu não sei nada, só sei aquilo que vejo no Sr. Presidente do Brasil. E aí vejo, por exemplo, em Portugal, muita gente contra o Sr. Presidente do Brasil, ligados ao governo, e estas verdades não circulam muito, não circulam. E ou é verdade ou é mentira. Vamos então rezar pelo nosso caro Presidente do Brasil, pelo serviço certamente que ele está a fazer à humanidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor, nós vos pedimos que a Santíssima Virgem Maria, Rainha e formosura do Carmelo, nos assista com a sua poderosa intercessão, para que, guiados pelo seu exemplo e proteção, cheguemos até ao cimo do monte da perfeição, que é Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina pelos séculos, séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Para quem é da nossa comunidade, nós às 11h30 teremos a transmissão da missa do funeral da nossa irmã Piedade Gonçalves, para toda a sua família e para todos os seus amigos e para a nossa comunidade. Portanto, a nossa morte tem sentido. Por isso é que o cristão vem à igreja, toca os sinos da igreja, recorda o batismo com água batismal, o incenso que se usa no funeral é o símbolo das orações que sobem até Deus e que certamente os nossos irmãos cristãos foram fazendo ao longo de toda a sua vida.
Portanto, a todos bom dia e que o Senhor nos anime e que, sobretudo, que saibamos viver segundo a lei da liberdade, e a liberdade significa verdade. Todos bom dia.